Fantástico conta agora a história de um alagoano que viajou para o interior dos Estados Unidos na esperança de rever a filha levada para lá pela mãe 6 anos atrás. O primeiro reencontro é através de uma janela de vidro na frieza de um tribunal, na frieza de um tribunal americano. Você estava ali naquela janela? Eu estava dentro. Ali? Exatamente, naquela janela. E a sua filha estava? Ali, onde está aquele carro branco mais ou menos. Quando você olhou para ela... Começou a vir toda uma história, né? Uma sensação diferente. Ela entrou e eu continuei ali olhando ela e ela baixou a cabeça e passou. Nem falou comigo, nem me olhou. A história começou no Brasil em 2005. Eduardo e Michele moravam em Maceió e não eram casados. A guarda da filha era compartilhada. Aí Michele conheceu um americano e decidiu morar nos Estados Unidos. Mas Eduardo não permitiu a viagem da filha. É uma exigência da lei brasileira. Menores só podem deixar o país com autorização do pai e da mãe. Michele então foi para Recife e conseguiu uma autorização na justiça de lá. Embarcou com a menina, que tinha 6 anos de idade. Pedimos cópias desse processo em Pernambuco e ali foi possível verificar que a mãe alegou que residia em Recife, que a menor estava em Recife e que o pai não havia há mais de 2 anos. Para a polícia, Michele havia cometido um crime e ela passou a responder no Brasil por tráfico internacional de menores. Em casos assim, a Convenção de Haia protege a criança. Aquele que viu a criança sair do seu contato diário sem a sua autorização, né, tem até 1 ano para usar a convenção. A Justiça de Alagoas levou 2 anos para expedir uma ordem de busca e apreensão que nunca chegou aos Estados Unidos. O pai então apelou para a Justiça Federal. Mais 2 anos de espera e finalmente saiu o documento certo. O tempo correu contra Eduardo. A convenção tem uma exceção. Ela diz, pode o juiz não mandar de volta a criança para o país de origem se a criança já estiver adaptada àquele meio social. Quando Eduardo chegou aqui na corte americana com a ordem de busca e apreensão expedida pela justiça brasileira, ele achava que estava tudo resolvido. Mas foi aí que ele descobriu que a menina já tinha outro pai. O homem que se casou com Michele conseguiu a guarda da menina na justiça americana e tenta adotar a criança. Agora, Eduardo precisa lutar nos tribunais americanos para provar que é o pai e que nunca abandonou a filha. No mínimo, mais 1 ano de espera e de saudade. E o advogado avisa, seria bom ter a ajuda do governo brasileiro. Ele diz, se o governo do Brasil, com o cônsul, estiver fazendo pressão para fazer a criança voltar, porque a mãe infringiu alguma lei, pode ser que isso ajude na decisão. Os advogados de Michele disseram por telefone que não haverá entrevistas sobre o caso. Eu preciso que a diplomacia brasileira me ajude, que interfira nesse caso, que ajude a fazer valer a justiça brasileira. É isso que eu preciso. Eu preciso da minha filha de volta. Num quarto de hotel nos Estados Unidos, o que Eduardo mais quer é ter esse direito. Cada minuto, cada hora, cada dia que eu passo longe da minha filha, eu estou perdendo. Isso não vai acabar? O tempo passou. O tempo passou. No final da tarde de hoje, a repórter Juliana Morrone conseguiu conversar com Michele Batista, a mãe da menina brasileira levada para os Estados Unidos. Ela acusa o ex-marido. Eu fugi desse monstro que está aí dizendo à televisão que ele era bom pai. Quando era jovem e eu pedia por ajuda, as pessoas não acreditavam que aquele homem tão articulado, tão educado, era um monstro. Eu fugi do Brasil com a minha filha. Eu não sequestrei a minha filha. Você conseguiu uma autorização da justiça? Ou você falsificou algum documento? Como é que foi? Não, eu não falsifiquei nenhum documento. Absolutamente não. Mais do que isso, eu prefiro que meu advogado responda. É melhor